Gente querida, paz do Senhor, meu povo, tudo bem, gente? Tudo na santa paz? Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Chegando 11 minutinhos atrasado, eu já tinha avisado vocês nos stories que nós íamos atrasar um pouquinho, mas aqui estamos. Bem-vindos vocês que estão chegando ao vivo com a gente, você que vai nos ver depois nessa live, você que vai nos ouvir, porque essa live daqui a alguns dias vai se transformar num podcast que você vai ouvir aonde quiser. Se você ainda não nos segue no Deezer, no Spotify, segue lá, Perdidos Dentro de Casa, ou então só colocar meu nome, Felipe Sequinel, e você pode ouvir nossas mensagens, nossas lives, nossas transmissões, aonde você estiver, tá bom? Eu começo a live de hoje chamando a sua atenção para o vídeo que a gente lançou hoje no nosso canal no YouTube. Quem que está aqui que já assistiu? Alguém já assistiu? Um abraço para o Oswaldo, para a Dani, para a Poliana, para o Rafael, um abraço para a irmã Helenice, para a Nayara, um abraço para a Babe Team, para a Laís, para o meu amigo Marcos Mangriche, para o Matheus Augusto, a Eliette, o Diogo, toda a galera que está chegando, Ana Cristina, a Rosiane, a Ângela Paim, todos vocês estão chegando por aqui, Sandra Goretti, Vânia Carrato, a Nancy, quem mais? A Nancy diz, ó, eu assisti, a irmã Helenice, eu já, valeu, Pedro Lucas Cabral, Naide, Deus abençoe, todos que estão chegando. Meus lindos, hoje foi ao ar às 11 da manhã no nosso canal do YouTube. Para quem não sabe, toda quarta-feira é dia de vídeo novo no meu canal, youtube.com/Felipe Sequinel. A Poliana diz, ó, eu acabei de ver agora à noite. Valeu, Poliana. Jefferson Garcia, Deus abençoe. A Tesca, Deus abençoe. Como é que tá no YouTube? Felipe Sequinel. Eu vou anotar aqui e já vou deixar fixo, tá? youtube.com/Felipe Sequinel. Tá aqui. Agora eu vou fixar esse comentário para vocês poderem encontrar lá o nosso canal no YouTube. As lives com os amigos, lembra? Todas aquelas lives que a gente fez com vários pastores, cantores, tudo lá no YouTube. Porque aqui fica postado um período, depois a gente volta para lá, tá? Todas essas lives estão no YouTube e toda quarta-feira, para quem não sabe, toda quarta vai ao ar uma mensagem nova do Perdidos Dentro de Casa. É um projeto muito top, muito legal. São mensagens de 5 minutos, 7 minutos, 3 minutos, mensagens rápidas, objetivas. Sabe aquela mensagem para você compartilhar com alguém, enviar para alguém, evangelizar alguém? São essas as mensagens que você vai encontrar lá no nosso canal toda quarta às 11. A mensagem dessa semana, eu já vou chamar aqui o nosso convidado de hoje para a gente começar o Papo de Bíblia, já. Um abraço para Valdeilson Souza de Pernambuco. Ó, o Jeff, de Criciúma para o mundo. É isso aí, Jeff. A Dina, Deus abençoe. Também pastor Gilson, todos que estão entrando por aqui, sejam bem-vindos, tá bom? No vídeo de hoje, eu falo sobre a melhor versão de você mesmo. Permita que as lutas da vida transformem você na melhor versão de você mesmo. Eu faço uma análise de José, do final da trajetória de José, quando seus irmãos chegaram no Egito e não o reconheceram porque ele estava muito diferente. Ele tinha mudado muito, a vida tinha feito ele mudar muito, ele evoluiu, ele cresceu, ele desenvolveu ao longo da vida. É uma mensagem, 6 minutinhos, gente. 6 minutinhos que podem mudar seu dia, ampliar sua visão, mudar a sua maneira de enxergar as lutas e os problemas que você tem enfrentado. Hoje eu vou receber Franklin Coutinho para estar comigo aqui. Nós vamos falar exatamente sobre José, sobre a vida, sobre a trajetória incrível desse cara que é José. Se você gosta de Bíblia, gosta de palavra, fica aqui na live até o final. A gente abriu 10 e 11, então nós vamos ter um pouquinho mais de tempo aí também. Eu quero muito ter a sua participação aqui. Chama mais alguém para estar na live com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito precioso, que vai ser muito lindo, que vai ser um tempo de qualidade junto com vocês aqui na presença de Deus.
Deixa eu chamar o Franklin aqui e ver se dá certo para ele entrar. Ele está escrevendo um livro sobre José. Então vai ter muita coisa para agregar aqui no nosso papo de Bíblia. Amém. Pedro, Sinara, Oséias, acho que é Oséias, ou Ezequiel, Lucas, Vinícius, todos que estão chegando por aqui, que Deus abençoe vocês, tá bom? Bom, eu chamei ele aqui, mas não deu, não rolou. Não sei se a internet aqui deu ruim. Vou chamar de novo, vamos ver se agora dá para receber o Franklin por aqui. Vamos ver se dá. Acho que agora vai. Tô ouvindo alguém aí. Opa, estamos aqui, só que eu não estou vendo nada. Deu um apagão aí, mano. O que houve? Rapaz, eu estou tentando entender o que deu aqui. Não tá aparecendo a tua imagem. Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo tua voz, mas não tô vendo você. Então, eu também não estou me vendo. Eita, é mistério. É forte. Vai ser forte. Glória a Deus. Eu vou tentar desconectar e conectar de novo, tá? Tá bom. Faz assim, Tá bom. manda você a solicitação para fazer a live comigo. Quem sabe funcione. Fechou. Tô te mandando aí. Valeu. Gente, daqui a pouquinho vamos falar sobre José. O Franklin é um cara que eu conheci há alguns anos atrás, pregador da palavra, e ele está escrevendo um livro sobre José. E vai poder acrescentar bastante coisa aqui no nosso estudo. Bom, começando aqui do vídeo que a gente lançou hoje, eu faço uma análise já sobre o final da vida de José, quando ele já viveu as promessas de Deus cumpridas, ele já está governando o Egito, ele já está liderando, né, no Egito, é o segundo depois de Faraó, já está honrado, Deus já colocou ele na posição de honra e tal, e os seus irmãos então chegam para pedir ajuda ao Egito, porque há uma grande fome em toda a terra, há uma grande fome em todo o mundo da época. E o Egito é a única nação que tem estoque de comida, de alimento. E os irmãos de José, os mesmos caras que traíram, os mesmos caras que maltrataram, os mesmos caras que jogaram ele na cisterna, que venderam ele como escravo, são os caras que vão chegar lá para pedir ajuda dele nesse momento. Então é uma história extraordinária. Eu vou ver se eu consigo chamar o Franklin aqui para participar, mas não está dando. Não está rolando. Vamos ver se dá agora. Ele mandou a solicitação aqui, mas não está abrindo. Franklin, se você estiver assistindo aqui, tenta entrar por outro telefone. Às vezes seja o telefone, né, que não está rolando. Às vezes a internet também, né? Ele está lá, acho que no Mato Grosso, mandando aí participando com a gente da live. Tá bom? Vamos tentar aqui outra vez. Vamos tentar conectar com ele aqui. Mais uma vez. Vamos ver se dá. Vamos ver se agora funciona. Rapaz, que luta! Só a tua voz, mano. Vai ser só com a tua voz mesmo hoje, então. Mano, e eu tava numa live no Facebook agora, há 10 minutos atrás. Você vê, cara. Oh, Será que é a internet? Será que é o Instagram? É alguma coisa aí, né? Deu ruim aí. Ó, o pessoal de casa tá ouvindo a voz do Franklin? Vocês estão ouvindo? Já tem alguns representantes do estado do Mato Grosso aí comentando. Aí, dá um feedback aí se vocês estão ouvindo a voz dele. Olha aí, ó. Eu acho que estão ouvindo, cara. Eu acho que estão ouvindo sim. Só não estão te vendo. Só não estão te vendo. Vamos fazer assim, meu povo. Eu vou fechar a live e vou abrir outra vez e tentar trazer aqui o Franklin para participar com a gente, tá? Por favor, voltem. Eu vou fechar e vou abrir outra vez, tá bom? Deve ser a internet lá que está com algum problema. Eu vou fechar essa live e abrir outra aí para tentar mais uma vez. Porque eu quero muito receber aí a presença desse amigo na live, né? Para a gente compartilhar esse tempo de qualidade estudando a palavra de Deus. Realmente... Opa!
Apareceu aqui. Ô! Orime, araridatinadi, orime. Glória! Aleluia. Que luta, rapaz! Fala, meu irmão, Estamos beleza? preocupados já. Beleza, meu brother, tudo Já bem? tava fazendo propósito já de oração, já tava quase botando a culpa no inimigo, mano. Meu Deus, rapaz, que luta! Frank, prazerzão ter você aqui. Papo de Bíblia hoje, vamos falar sobre José. Começa daí e a gente vai seguindo tua linha de raciocínio. Manda ver. Que alegria, Felipe. Primeiro eu quero agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. Cara, você é um príncipe de Deus na nossa nação, é um representante dessa nova geração, e é uma alegria poder estar batendo esse papo aqui com você. Obrigado, Você irmão. sabe que eu sou seu fã, né, cara? Ah, que isso. Eu acho que eu Para com isso. falei isso aí para você já há uns 10 anos atrás, lá em Bombinhas, lá na Alegria. casa do Ney. Mas é bênção. Meu amigo, seguinte, José é um cara extraordinário, né? O que falar do nosso sonhador, né? Ou como seus irmãos lhe chamaram, sonhador mor, mestre dos sonhos. E é fascinante nós emergirmos sobre a vida de José, porque além de José ser uma grande história no sentido de importância, ela também é uma grande história no conteúdo que ela leva dentro do Gênesis. Uhum. Você sabia que a história de Abraão ocupa 13 capítulos do Gênesis? Sim. A história de José também ocupa 13 capítulos do Gênesis. A diferença é que a história de José leva quase 100 versículos a mais do que a própria história de Abraão. Uau. Então, além de ser uma história de muita importância, de um governo, né? É também uma grande história em extensão. A história de José é a maior história dentro do Gênesis, né? E dentro do Gênesis, nenhum dos descendentes de Abraão conquistaram tamanho poder, seja ele político, né, seja ele patriarcal, nenhum deles conquistaram tanto poder quanto conquistou José. Então eu quero começar conversando com você, porque eu sei que você está estudando também bastante aí sobre José, e como eu falei na nossa conversa, eu quero tirar algumas informações daí. Vamos aprender junto. Maravilha. Amigão, começando a falar sobre José, nas minhas pesquisas, nos artigos que eu estou escrevendo, na elaboração do meu material, eu não estou começando falando sobre Jacó, né? Uhum. Todo escritor que escreve sobre José, ele coloca Jacó como ponto de partida. Eu estou colocando Raquel, a mãe de José, como um ponto de partida, porque eu descobri na vida de Raquel aí alguns valores poderosíssimos, né? Raquel deixou um grande legado, apesar dos seus erros, da influência idólatra que ela herda do seu pai. Labão era um homem terrivelmente idólatra, né? E ela herda algumas coisas que Deus precisa remover ao longo do caminho. Mas isso não tira dela a importância, né? É a manifestação da graça absoluta, né? E ela deixa um legado poderoso. E ó, só para nota de informação aí para os nossos amigos e irmãos que amam a história de José, Raquel é a única mulher da Bíblia que teve 2 filhos que são tipos de Cristo. Tanto o José quanto o Benjamim se tornam tipo de Cristo, né? O tipo de Cristo que o José se torna, todos nós sabemos, odiado pelos irmãos, enviado pelo pai, vendido, né? Dentro da simbologia bíblica, né? Sim, é um tipo, né? Um símbolo, colocado entre 2 criminosos, um recebe salvação, o outro a condenação, né? Recebe o nome de Salvador do mundo. Então, José, ele é um símbolo do Cristo muito claro. Mas então, Benjamim também é um símbolo. Começando aqui sobre essa ideia de símbolo, em toda a Bíblia é impressionante como a gente enxerga desde Gênesis, desde o começo, toda a Bíblia apontando para Jesus. Todo o desenrolar da história apontando para o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade através de Cristo. Como isso é lindo, né? Exatamente. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas, né? Benjamim, então, sobre Benjamim,
Quando o Benjamim nasceu, Raquel morreu, né? Ela morre no parto, mas antes de morrer, ela dá um nome para Benjamim, que é Benoni. Ela deu um nome que é filho da minha tristeza, ou filho da minha dor. Nada pior para uma mãe do que perceber que está morrendo durante o parto e que ela não vai assistir o futuro, o sucesso, ou que ela não vai ser um amparo, né, para o filho. Então ela, tomada de tristeza, disse Benoni. Só que Jacó não aceita o nome Benoni. Aí Jacó dá um outro nome. Jacó fala, não vai chamar Benoni não, ele vai chamar Benjamim, que é filho da minha mão direita. Né? Então, enquanto Benjamim é o filho da tristeza para a mãe, é o filho da mão direita para o pai. Isso aí também é um tipo de Cristo. Né? Quando Simeão foi apresentar Jesus no templo, ele falou para Maria que uma espada iria transpassar o coração de Maria. Né? Maria toda feliz por ter gerado o Salvador do mundo, mas Simeão fala para ela o que ela sentiria no momento da cruz. Né? Vendo Jesus crucificado, é como se uma espada transpassasse ali o seu coração. Né? Imagina a dor terrível que Maria sentiu ao ver o seu filho, né, ali crucificado entre dois criminosos, e um santo de Deus. Então, enquanto Jesus para Maria foi ali um filho de uma tristeza, porque ela se entristeceu, o seu ministério foi um ministério de muito sofrimento. A vida de Cristo, né, é o sofrimento. Isaías capítulo 53, o tema da vida do Cristo é o sofrimento. Mas enquanto para Maria ele foi filho de sofrimento, para Deus, para o Pai, ele é o filho da sua destra, filho da sua mão direita. Então, uma nota importante sobre Raquel é que ela é a única mulher cujos 2 filhos servem aí como símbolo do Cristo. Né? E Raquel é poderosíssima, rapaz. Há um ciclo de esterilidade que vem se repetindo desde de Sara. Sara era estéril, Deus rompeu com a esterilidade. Rebeca é estéril, Deus rompeu com a esterilidade. Raquel é estéril e Deus rompeu com a esterilidade. E sabe o que eu acho muito importante? Eu quero falar só sobre isso aqui, eu quero te ouvir falar também. Mas sabe o que eu acho muito legal? É quando a gente compara histórias de esterilidade, e eu descobri um paralelo muito incrível entre Raquel e Ana. E o legado de Raquel tem tudo a ver com Ana. Eu até fiz aqui algumas anotações, aqui um esboço, mas é muito incrível aí. Por exemplo, a história de Raquel está em Gênesis 29, ali a sua esterilidade. A história de Ana está em 1 Samuel capítulo 1. Raquel era estéril. Ana também era estéril. Raquel tinha uma rival, né, que competia diretamente com ela pelo amor de Jacó. Ana também tinha uma rival. Raquel tinha aflições de espírito por não gerar. Ana também tinha aflições de espírito por não gerar. Raquel enfureceu Jacó, pedindo filhos. Né? Capítulo 30 de Gênesis. Jacó ficou furioso e falou, eu estou no lugar de Deus para te dar filhos. Ana também enfureceu Elcana, pedindo filhos. E Elcana fala, o meu amor por você não satisfaz, não é o bastante. Né? Deus ouviu Raquel, o desejo do seu coração. Deus também ouviu Ana. Os filhos de Raquel foram mais excelentes de todos os filhos de Jacó. O filho de Ana foi incomparavelmente mais excelente do que todos os filhos de Penina. Aí uma nota interessante é que Raquel era avó de Efraim. Né? Raquel é mãe de José e vó de Efraim, Manassés e Efraim, os 2 filhos de José. Então, toda a herança espiritual das tribos de Manassés e Efraim tem o seu tronco em Raquel. Né? E aí, mais uma coisa importante, é que Ana é efraimita. Então, você percebe aí, rapaz, que existe um paralelo muito forte entre a história de Raquel e Ana é uma descendente de Raquel. Então, quando eu estou falando aqui um pouco sobre o legado de Raquel, eu estou falando sobre o exemplo que ela teve de não perder a fé, não perder a esperança, de entrar na presença de Deus, de clamar a Deus, de ser ouvida por Deus, ser favorecida por Deus. E ela deixa um legado que Ana vai utilizar depois. É como se Raquel tivesse aberto uma porta pela qual Ana entrou aí 8, 9 ou talvez até 10 gerações mais tarde. Pela geração ali de Mateus capítulo 1, dá para nós fazer mais ou menos uma base.
entre 7 e 10 gerações de Raquel até Ana. Então, o legado de Raquel é mais do que filhos, é posicionamentos. Porque legado não é aquilo que você deixa para as pessoas, é aquilo que você deixa nas pessoas. Então, a partir do momento que ela serviu como modelo para alguém imitar, então ela começa a deixar legados. Alguém olha para ela e fala, não, Deus usou essa mulher. Ela venceu nessa situação, então eu também posso vencer. Então, esse é o legado que nós estamos sendo desafiados a deixar para as pessoas. Não um legado de dinheiro, não um legado de fama, mas um legado de exemplos. Porque o Deus que fez em um é poderoso para fazer de novo. Né? Então a gente vê, a partir da história de Raquel, a partir da história de Ana, a partir da história dessas mulheres que vêm de um processo de esterilidade, que vêm de uma madre que não pode gerar, que vem de uma realidade em que, dentro de uma sociedade judaico-patriarcal, se uma mulher não gera, ela é tida como maldição, ela está em maldição, segundo a tradição. Se ela não pode gerar, ela não pode dar continuidade à linhagem do seu marido, ao seu nome, não pode levar adiante. Só que diante dessa história, diante desse processo, diante dessa incapacidade de gerar, né, acontecem milagres, e a partir desses milagres nascem filhos que vão ser respostas não só para mães, mas que vão ser resposta para nações inteiras, que vão ser respostas para gerações, como o caso de José. José é um exemplo e é um pai e é um patriarca não só para a nação de Israel, mas é uma referência inclusive para o mundo cristão, para todos nós. Sim. Samuel é referência profética em todo o Antigo Testamento, e o seu exemplo, a sua história, nos marca até os tempos atuais. Então, entendendo isso, o pressuposto da nossa conversa aqui, o start da nossa conversa vai ser, então, a partir das mães estéreis que geram promessas de Deus. Uma mãe que gera um filho que vai viver os sonhos de Deus. Então, a palavra de Deus para você que está assistindo aqui, que está junto com a gente na live. Ventres estéreis podem gerar grandes promessas. Grandes lutas, grandes desertos, grandes provações podem gerar milagres extraordinários que vão influenciar não só a vida daqueles que estão sofrendo agora, mas que podem ser resposta para toda uma nação. Se está sendo bênção para você a live até agora, vai aqui na setinha de compartilhamento, vai lá, clica na setinha de compartilhamento, manda para 3, 4, 5 pessoas e diga, ó, a gente está assistindo uma live que está sendo bênção, está edificando minha vida, é palavra de Deus, e a gente vai começar a estudar agora propriamente sobre José, e eu queria que você compartilhasse para que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo. Quanto custa uma mensalidade de uma escola teológica? Aqui a gente está aprendendo teologia de graça, pela graça. Então, manda para mais alguém, para que essa live alcance mais pessoas e, consequentemente, vidas possam ser edificadas através da palavra de Deus. Então, aí ela vai dar luz a José, o filho da promessa. E esse cara vai ser o predileto do seu pai. Aqui começa o problema, né, Frank? É forte. Meu amigão, essa mulher, ela abriu uma porta para que a sua descendência entrasse por ela. Nós estamos vivendo dias, Felipe, que nós estamos vivendo em Deus coisas que nos foram abertas antes. Né? Nós estamos desfrutando de coisas pelas quais nós não abrimos. Nós entramos porque o acesso estava aberto. Né? E nós também que prepararam para nós, né? Nós estamos caminhando em caminhos que outros criaram, né? E não só isso, como nós também estamos entrando em caminhos que nunca foram, que nunca ninguém entrou. A nossa geração está sendo presenteada por Deus pela revelação da palavra numa intensidade tão forte que nunca houve antes. Né? Nós sabemos a dificuldade dos nossos pais, dos nossos avós, embora tão crentes, a dificuldade deles entender certos textos da Bíblia, certas profecias, né? Até porque parece que Deus trancou algumas coisas para esse tempo e tem algumas coisas desse tempo trancado para um próximo tempo. Então,
as coisas vão se manifestando e se abrindo conforme o tempo determinado por Deus. Nós estamos aqui agora entrando em regiões em Deus, ocupando lugares em Deus, que os nossos filhos vão desfrutar amanhã. Isso é legado, né? É quando nós deixamos a porta aberta para que uma outra geração entre por ela. É o legado de Raquel. E o que acontece? José vai ser o primogênito de Raquel e vai receber o favorecimento de Jacó. Alguém me perguntou uma vez dizendo, mas por que Jacó amou mais José? Nós temos aí duas questões a ser analisadas. Primeiro, nós temos um problema familiar, que é ter um filho predileto, né? Nós temos isso aí é um problema. Abraão teve um filho predileto, Isaac teve um filho predileto, Jacó vai ter um filho predileto. E todas as vezes que um pai favorece um filho, ter um filho predileto, ele coloca esse filho em inimizade com os outros. Ele marca um X nas costas desse filho, né? Então, nós temos esse problema que deve ser corrigido. Mas nós temos também um favorecimento dentro da meritocracia. Alguém perguntou para mim, mas por que Jacó favoreceu José e Deus só deu sonhos para José? Por que não os outros? Aí eu respondo pelo episódio que acontece em Siquém. Lembra quando a filha de Jacó é violentada pelo príncipe de Siquém? Aí o cara se arrepende, casa com ela. Os irmãos de José falam para todos os homens daquela cidade se circuncidar, para, de qualquer forma, ser participantes da bênção de Abraão. Mas, na verdade, os caras estavam maquinando Depois entra e mata todo mundo lá. Então, ali nós já começamos a ver que Siquém acontece um ponto de ignição. Porque os filhos de Jacó ali começam a manifestar aquilo que tinha no coração. Eles não tinham manifestado até aquele momento, mas naquele momento, tanto Simeão quanto Levi, cara, eles vão, Judá e Levi, eles vão entrar dentro. Pela lógica seria o primogênito, né? Primogênito. Rubem seria o primogênito. Ele perdeu o direito de primogenitura, porque depois do episódio de Siquém, ele vai dormir com a esposa do pai, né? Com uma das servas do pai. Simeão e Levi, eles não podem porque eles participam do genocídio de Siquém. Eles perdem a autoridade de Deus. E também tem outra, Frank, a questão de que é claro nas escrituras que o próprio pai amava mais a Raquel, a mãe de José. Exato. Me parece que ele transfere essa predileção, esse amor mais puro, mais forte que ele tem por Raquel, pelo filho primogênito de Raquel. Né? Dela. E tem uma outra possibilidade, eu prefiro ficar também com essa. Deus escolhe quem ele quer. Deus olha para quem ele quer e diz, esse aqui, ponto. Ah, mas tem que ser o primogênito. Quem disse? Se Deus quiser inverter a ordem. E se Deus quiser colocar o último à frente do primeiro? E se Deus quiser inverter a fila e dizer, o último vai chegar antes? O José que vai ser o cara do sonho, o cara que vai salvar a nação. Há um propósito de Deus em tudo isso, né? E aí ele vai receber essa predileção, ele vai ganhar de presente uma túnica, e essa túnica representa tudo que o pai sente por ele, mas também vai desenhar, vai materializar toda a inveja, toda a retaliação dos seus irmãos. Tanto que quando José vai ser traído, vendido, o que eles vão rasgar primeiro, o que eles vão arrancar primeiro dele é a túnica, que é a representação dessa predileção do pai, que é a representação dos sonhos que ele carrega, que é a representação da história que está vindo com ele. Exato. A túnica representa a primogenitura. Em 1 Crônicas 5, 1 e 2, diz que José é o primogênito de Jacó. Ele ganhou, ele herdou a primogenitura. Então, quando você fala que José ganhou a primogenitura, não se torna mais uma interpretação do texto. É um fato. A túnica representa a primogenitura. O primogênito de Lia perdeu o direito da primogenitura e o primogênito de Raquel abraçou. Aí você acabou de falar,
mas é a escolha de Deus. Aí alguém fala assim, mas por que então que Deus faz distinção entre um e o outro? É o que Deus falou para Samuel, porque ele conhece isso aqui, A ó. intenção do coração. Ele conhece o coração. Quem me faz ser aceito ou rejeitado por Deus sou eu mesmo. É aquilo que eu escondo no meu coração. São as minhas intenções mais secretas, né? Então, e segundo Samuel 13:18, diz que aquela túnica de várias cores que José recebeu era roupa de reis, era roupa real, né? Então, agora pensa, né, rapaz? Eles eram pastores, eles eram nômades, né? Não dava para se vestir como rei no meio do campo, cuidando de ovelhas. A partir do momento que ele se veste como pastor de ovelhas, Jacó está tirando ele de todo tipo de trabalho braçal. Jacó está colocando ele como supervisor, né? Como sacerdote dos seus irmãos. É interessante observar aí a parada da túnica, porque a túnica representa os sonhos, a primogenitura, representa também um sacerdócio que ele vai exercer sobre os seus irmãos, mas representa também os frutos do Espírito. Cara, se a gente for ler lá em Gálatas sobre os frutos do Espírito, José manifesta todos os frutos do Espírito. De maneira impressionante, dentro de um contexto em que ele foi esmurrado pela vida, né? Porque o que esse cara apanha ao longo da vida por causa da túnica, por causa dos sonhos, por causa da predileção, eu não vejo em outras histórias. Não. E a Bíblia não menciona pecado de José. Sabe que isso é interessante? Mas ele não pecou? Provavelmente. Ele era, né, das mesmas paixões que nós. Mas os pecados de José não alteraram o propósito de José. Existem pecados que trazem consequências desastrosas, que alteram a rota, alteram a autoridade, né? Enquanto existem pecados que, embora sendo pecados, não têm consequências tão graves, né? Não têm consequências tão fortes, embora todos tenham consequências. Aí o que é legal observar é o seguinte, pastor Felipe, para nós já abrir mão da túnica e partir para frente, o que é legal observar é que José nasceu em um lugar, em Padã Arã, aproximadamente 700 quilômetros de Hebron, cresceu em Canaã e se manifestou no Egito. O lugar do seu nascimento não foi o lugar do seu crescimento, e o lugar do seu crescimento não foi o lugar da sua manifestação. Eu aprendo com Deus e com José aqui que a geografia importa. Mike Murdock diz que o chamado é geográfico. Se engana quem pensa que Deus vai te usar da mesma maneira em qualquer lugar. Não, existem lugares em que nós estamos ligados ao propósito. Existem lugares em que a unção de Deus na nossa vida se torna maior, em que nós fluímos de uma maneira maior, né? Então, à medida que Deus vai acrescentando as coisas dentro da vida de José, Deus vai mexendo com a sua geografia. José vai tendo conexões com geografias diferentes. Então, talvez a gente está falando com sonhadores que foram arrancados por Deus de um lugar para outros lugares e está se sentindo perdido em lugares novos. Quando, na verdade, quando as coisas mudam aqui dentro, elas também mudam aqui fora. Então, Deus vai mexer com a geografia de José por dois motivos. Primeiro, porque Deus quer levar José para o Egito. E segundo motivo, Deus quer dar para José cultura. Deus quer conectar José a lugares diferentes, para ele aprender a resolver problemas diferentes. Porque o processo, são essas transições, são as circunstâncias que vão preparar José para o lugar onde Deus vai colocar. O que é muito importante a gente levar em consideração, olhando para a vida desse cara, é que as circunstâncias, mesmo dolorosas, mesmo difíceis, eu trato disso no vídeo que eu lancei hoje no nosso canal. Tem 6 minutos o vídeo, é um vídeo devocional, pequeno, mas... eu assisti. Você viu? Vi. Amém. Então, assim, eu falo um pouco disso. As circunstâncias que ele enfrenta, mesmo que dolorosas, mesmo que difíceis, traição, prisão, cadeia, todos esses processos estão, na verdade, preparando José para a promessa de Deus na vida dele, para o lugar que Deus tem para colocá-lo. Porque quando Deus coloca esse sonho, há um grande lance aqui, porque José não é simplesmente um sonhador delirante. Ele não é um cara que comeu pirão e depois dormiu e teve um sonho louco.
Ele não é um cara que comeu feijoada e foi dormir, passou mal, sonhou umas maluquice com espiga de milho se curvando, com sol e luz, estrela. Pô, parece uma parada meio louca, né? Mas não, o grande lance do sonho de José é que os sonhos Deus deu a ele, mas não são dele. Os sonhos de José nasceram no coração de Deus. Na verdade, a gente chama de sonhos, mas na verdade era um projeto, era um propósito de Deus, que vão se traduzir na vida dele como um sonho, mas que são, na verdade, um propósito, um alvo de Deus para a vida desse cara. Só que o momento em que ele sonha e o momento em que ele se assenta na posição de governador do Egito, leva muitos anos para que isso se cumpra. É um processo. E esse processo entre o sonho e o cumprimento é o período em que Deus está trabalhando esse cara. É o período em que ele está crescendo, amadurecendo, desenvolvendo, em que ele está ganhando estrutura para poder desenvolver a promessa de Deus. Olha que legal. Deus deu 2 sonhos para José com o mesmo significado, né? Deus também deu os 2 sonhos para Faraó com o mesmo significado. Nem o sonho de José era de José e nem o sonho de Faraó era de Faraó. Exatamente. Todos os sonhos eram de Deus, né? Os sonhos de José levaram José para o Egito. Mas foi os sonhos de Faraó que abriu a porta do governo para José. Uau. Então, meu amigo, a vida de José, as conexões de José são conexões poderosas, é mais do que conexões com lugares, é conexões com pessoas. Porque o sonho que Deus nos deu, ele vai nos levar longe, mas ele não vai nos levar ao fim. Porque vai chegar um momento que o sonho que Deus me deu vai precisar abraçar o sonho que Deus deu a uma outra pessoa. Para que eu possa cumprir o meu propósito na íntegra e a outra pessoa também possa. Nós somos um corpo, né? Então, quem quer sonhar individualmente não tem lugar no corpo. Porque o meu sonho vai me levar para o lugar onde outros estão sonhando a mesma coisa que eu estou sonhando, para que a vontade de Deus seja estabelecida, né? Nós estamos vendo aí gente que sonha sozinho. Isso é delírio. Delírio é aquele sonho que promove a mim, que acrescenta a mim, né? Que não promove o outro, que não ajuda o outro, que não aperfeiçoa o outro. Porque eu sou a resposta da oração de alguém, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto aí, Felipe, existem sonhos que Deus colocou no seu coração que precisa da bênção de uma outra pessoa. Você tem um sonho, mas o outro também tem um sonho. Você tem autoridade, mas o acesso está na mão de outra pessoa. Então, alguém precisa colocar o acesso na sua mão. Então, é uma conexão legal. Agora, quer ver sobre o crescimento? Portas, né? Pessoas são portas. Pessoas são portas. Cara, olha como que Deus soprou na mente de José. Expandiu. José foi o maior líder do seu tempo. Você concorda comigo? Sim. José esteve conectado a 7 grandes líderes em toda a sua vida. José, porque a liderança espiritual é o compartilhamento do espírito. As pessoas precisam entender isso. Quando você está debaixo de uma liderança espiritual, a liderança espiritual compartilha o espírito, compartilha a essência, né? Por exemplo, quer ver uma coisa legal? Filhos na fé de pastores que são pregadores se tornam pregadores. Uhum. O meu pai na fé é o maior pregador que eu conheço. Ele tinha 26 anos de idade e ele me batizou. Ele era novo, mas pensa num homem que Deus usa. E eu não sou o único pregador que foi gerado ali, naquele ambiente. Outros pregadores. Então, quando você vê, por exemplo, um pastor, ele é um apacentador. Ele gera apacentadores. Um pastor que Deus usa na área de cura. Os seus discípulos serão usados na área de cura. Referência. Porque liderança espiritual é isso, é compartilhar o espírito, né? Então, José, ele aprendeu coisas com os 7 líderes que ele esteve diretamente envolvido. O primeiro líder que José conheceu foi Jacó, seu pai. Jacó ensinou para José a força da luta. Poucos homens lutaram tanto quanto Jacó. Jacó nasceu lutando e Jacó continuou lutando. Tudo na vida de Jacó foi luta, né? Então, com Jacó,
ele aprende a lutar. Com Labão, seu avô materno, José aprende que ninguém é dono de ninguém. Porque ele tenta escravizar Jacó e todos os filhos de Jacó. Até que Deus rompe, Deus corta o cordão umbilical. E José nunca vai se sentir dono de ninguém. Por quê? Porque José aprendeu a lição. Ó, um ensinamento interessante. O terceiro grande líder que José se conecta diretamente é Esaú, seu tio. Cara, José não tem dificuldade para perdoar seus irmãos no Egito, porque José assistiu à reconciliação do seu pai e seu tio. Viu seu pai sendo perdoado pelo seu tio. Seu tio. Esaú, embora a Bíblia chama ele de fornicador e revisitando a história, né? Sim. Ele abdicou daquele direito, ele perdoou seu irmão. Então, José assistiu à cena de uma reconciliação linda, então ele aprendeu a reconciliar. Ele aprende com Esaú o poder do perdão. Ele aprende com Isaac, porque quando ele chega em Hebrom, Isaac ainda está vivo. Ele aprende com Isaac que Deus continua sorrindo, porque Isaac significa sorriso. Né? Então, cara, tá tudo dando errado. Deus sorri. Quando Deus sorri, as coisas acontecem. Então, a gente precisa enxergar Deus sorrindo. Outro líder que José se conecta é Potifar. Potifar é um grande líder. Flávio Joséfo diz que Potifar não tratou José como escravo. Eu gosto de pensar nisso porque me ajuda a perceber que a vida de José também não foi só sofrimento. Porque Joséfo diz que Potifar tratou José como um filho. Investiu no crescimento de José. Embora escravo, ele tinha liberdade de um homem livre. Então eu gosto de pensar que houve um investimento de Potifar em José. Né? Então, com Potifar, José aprende... cultura, informação, liberdade. Ele aprende os segredos da mordomia. Embora eu sou mordomo, não sou dono. Isso é o que muitas pessoas... Cuidando de bens que não eram dele. Isso que as pessoas precisam aprender. Embora Deus colocou coisas nas nossas mãos, não pertence a nós, queridão. Né? Lúcifer precisava ter entendido uma coisa, que existe coisas que Deus dá a você, existe coisas que Deus não dá a você, e existe coisas que Deus não dá a ninguém. Verdade. Descobrir essas coisas é o segredo da mordomia. Sexto líder que José se conecta é o grande faraó. Meu amigo, eu falei na Almaty, lá em Curitiba, nós dois estivemos lá na Almaty em janeiro, foi bênção. Eu preguei essa mensagem de José lá na Almaty, eu falei sobre a liderança. E José aprende com Faraó sobre o poder do discernimento. Para mim, Felipe, Faraó é melhor do que Saul. Para mim, esse Faraó aqui do Gênesis é melhor do que Saul. Porque quando o Faraó viu um cara com o Espírito Santo, ele falou assim, preciso honrar esse cara. Preciso honrar esse homem. Quando Saul viu um homem cheio do Espírito Santo, ele falou, preciso matar esse cara. Então, José aprende com o Faraó discernimento. Nós precisamos discernir pessoas. Ninguém mata aquilo que é de Deus. Né? E o sétimo líder que ele esteve conectado foi com ele mesmo. Com ele mesmo ele aprendeu a sentir. Resiliência, sobreviver, vencer. Ainda sou humano, choro, sofro. Mas existem sonhos de Deus que queimam aqui dentro. Então, às vezes, Deus leva a gente para algumas situações só para mostrar que nós ainda somos gente. As fragilidades, as lutas, as provações que ele enfrenta revelam os seus limites pessoais também, né? Eu acho muito lindo porque eu imagino que ao longo da sua trajetória toda ele deve ter sentido muita saudades, ele deve ter sentido muita carência. O que é carência? Carência é a ausência de carinho, a ausência de afeto. O que é saudade? Eu gravei essa semana um vídeo sobre isso, vai ao ar nos próximos dias aí. Saudade é a ausência de entes queridos. Mas eu não vejo José vivendo um processo de solidão, nem mesmo na cadeia, nem mesmo nas piores partes da sua provação. Porque é muito claro no relato bíblico que em todo momento da vida dele, Deus foi com ele. Em todos os momentos. Na traição, Deus foi com ele. Nas lutas, nas adversidades, até na mentira daquela sem vergonha, daquela
daquela Demoniada. piriguete, daquela cobra, É, daquela peste perniciosa, daquela tribulada, verdade, daquela verdade. É. cramunhosa, da mulher do Potifar, até naquele momento Deus foi Não, com ele. Em todos os momentos. Então, ele vive muitas situações difíceis, só que tudo isso que ele está vivendo é um processo de Deus. Ele está aprendendo com todos esses líderes que ele teve, ele está aprendendo com todas as circunstâncias que ele vive, e em cada momento desses ele está crescendo. Crescendo. é. Até qual altura, pastor? Até o nível da promessa. Até, Sim. até a promessa de Deus cumprir na vida dele. E é Eita, interessante que quando a gente glória. fala que pessoas, quando eu falei que você estava falando aqui de que o sonho que Faraó tem vai completar o sonho dele e vai colocar ele no governo, né? É interessante que Uhum. pessoas são portas. E o Sim. amor na nossa vida é a chave que abre essas portas. Então eu preciso entender que existem relacionamentos que vão me aproximar de Deus e da promessa. Bem como existem relacionamentos e pessoas que vão me afastar de Deus e do propósito. Então é por isso que eu Sim. preciso selecionar de quem eu estou perto e de quem eu me afasto. Por que que José se afasta e foge da sem vergonha da tribulada daquela mulher cheia de fogo que queria arrebentar com José? Porque ela ia afastar José do propósito. Ela ia distanciar José do sonho que Deus deu para ele. Por que que José, dentro da cadeia, interpreta o sonho daqueles dois caras que estão presos com ele? Pô, mas se estão presos é porque alguma coisa fizeram para estar lá. Ou sim ou não, depende da circunstância. O que que José fez para estar dentro da cadeia? Foi fiel a Deus. Então, esses caras estão na cadeia. Desagradaram em algum nível o faraó. E eles têm sonhos. E a interpretação de José para os dois vai levar José depois à presença de faraó. E é interessante que José diz uma frase que eu já ouvi algumas vezes no ministério: lembra-te de mim quando estiveres na É. presença do rei. Eu já ouvi E muitas. no povo Quando continua não lembrando. tem gente que esquece da gente, né, mano? Se todas as É promessas que isso. me fizeram, se todas as pessoas que disseram que lembrariam de mim tivessem se lembrado, cara, olha. Mas enfim, o Bem homem. melhor, né? Fala, fala. Tava bem melhor, não tava? Olha, podia estar mais na frente. Quando você ficar rico, lembra de mim. Quando você ficar famoso, lembra de mim. Quando você estiver na presença do rei, lembra de mim. Só que é interessante que chega a hora certa que Deus vai fazer esse cara lembrar de José. E Verdade. quando ninguém mais consegue interpretar o sonho do faraó está ficando doido, aí ele lembra, ó, tem um cara que é capaz, tem um cara que é bom o suficiente, tem um cara que pode fazer isso. Porque se ele revelou o meu sonho, vai revelar o teu também. Então, eu preciso pontuar aqui, antes de devolver a palavra aqui, Frank. Eu preciso entender que pessoas podem me aproximar do cumprimento da promessa, podem me levar adiante ou podem me atrasar. Então, você Sim. que está assistindo aqui, você que faz parte desse grupo aqui, dessas quase, não estou chegando, 80 e poucas pessoas estão aqui ao vivo, e aí depois essa live se transforma em podcast, vai para o canal também depois, então várias outras pessoas vão assistir e ouvir isso aqui. Você que está ouvindo isso aqui, assistindo isso aqui, seleciona as pessoas de quem você se aproxima. Seleciona as pessoas que te cercam. Porque pessoas podem te aproximar de Deus ou te afastar dele. Podem te fazer crescer ou podem retardar teu crescimento. Então, José, enquanto vivia tudo isso, estava se preparando. E ele prova a capacidade dele interpretando o sonho de um prisioneiro. Ele não prova a capacidade dele interpretando o sonho do carcereiro, o sonho do chefe da prisão. Ele prova a sua capacidade tratando de alguém pequeno, tratando de alguém que está na mesma posição em que ele, um outro prisioneiro. Olha aqui para o tio, olha aqui para mim. Não julga ninguém por aparência. Não trata mal alguém porque é pobre, porque é humilde, porque não é famoso,
Aprenda com José, trate todo mundo igual. O mesmo José que interpreta o sonho de Faraó é o José que interpreta o sonho do outro prisioneiro, cara. E quem vai levar José até a presença de Faraó é o prisioneiro, é o cara que está lá lascado, igual José. Então, valorize as pessoas pelo que elas são e não pela posição que elas ocupam. Eita, fiquei até mais leve, falei aqui umas verdades. Glória. Cajadada ao vivo. Segue daí, mano. Isso. A gente tem mais 9 minutos. Tá bom. Bênção. Você sabe que aí esses dois sonhos, o sonho do padeiro e do copeiro, revela exatamente sonhos que geram vida e sonhos que geram morte, né? O sonho do copeiro é um sonho que gera vida. O copeiro sonhou um sonho em que ele servia. Toda vez que eu sonho em servir, esse sonho vai me abençoar, né? Esse sonho, Deus vai patrocinar esse sonho. Quando eu quero servir, né? E não quando eu quero ser visto, mas quando eu quero servir. Esse sonho gera vida. Agora o padeiro sonhou que ele estava com um cesto de pão em cima da cabeça. É quando aquilo que eu faço sobe para minha cabeça. Eita! É forte, Brasil. Esse sonho gera morte. Não, mas eu sou o padeiro de Faraó. Ninguém faz pão igual eu. Ninguém faz pão melhor do que eu. Eu faço melhor do que todo mundo. Então, quando aquilo que eu faço sobe para minha cabeça, quando eu perco a identidade de servo, aí é esse sonho que gera morte. Então, as pessoas morrem, na verdade, antes do corpo tombar. Elas morrem primeiro aqui dentro, ó, né? Elas se tornam ineficientes porque elas perdem aí o Espírito Santo. Olha que coisa incrível. Felipe, José nunca foi primeiro em lugar nenhum. Na casa do seu pai, José não era o primeiro, ele era o primogênito, mas Jacó era o primeiro. Na casa de Potifar, José também não era o primeiro, ele era o senhor dos escravos, mas Potifar era o primeiro. Na prisão, ele recebeu as chaves da prisão nas mãos, mas havia um funcionário de alto escalão, o chefe da prisão. No Egito, Faraó era o primeiro. José nunca foi o primeiro. E quando José casa e ele tem 2 filhos, ele poderia falar, cara, agora eu, hein? Né? Pela primeira vez eu vou ser o primeiro. Os 2 filhos de José são altares de adoração a Deus e reconhecimento. Deus dá o primeiro, José dá o primeiro lugar para Deus dentro da sua casa através do nome de seus filhos. Quando nasce Manassés, ele fala, Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus me fez perdoar meus irmãos. Quando nasce Efraim, significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, quando os filhos nascem, ele coloca 2 altares a Deus dentro de casa, dizendo, tudo é seu. Então, quando fala da gente se afastar de pessoas, a gente precisa se afastar de pessoas que têm a síndrome de Lúcifer. Né? Cara, tem gente que ele pensa igual o diabo. Cara, o que tirou Lúcifer é um mini demônio. É a cria. Né? É filho dele. Cara, o que tirou o Lúcifer do céu não foi adultério, né? Não foi pecado sexual que a gente vê hoje tanto explorado, foi o orgulho. Então, quando eu quero ser o número 1 dentro do projeto de Deus, eu já saí do reino, né? Porque o trono está ocupado. Então, Deus pode nos dar tudo. Quer dizer, Deus pode nos dar muito, mas Deus nunca vai nos dar tudo. Esses dias atrás eu estava estudando, rapaz, sobre a história de Judá, ali no capítulo 38 de Gênesis, né? Eu fiquei pensando, cara, por que a história de Judá está bem no meio da história de José? Fiquei pensando. Aí eu fui ler. Aí eu lembrei que o Judá, ele vai ser ele vai estar na árvore genealógica de Jesus, né? Aí eu fiquei pensando, cara, que Deus deu muito para José, mas Deus não deu tudo para José. Né? José teve muito, mas José não teve tudo. E é isso que nós precisamos entender. Deus vai nos dar muito, mas Deus nunca vai nos dar tudo. Só uma coisa, né? Porque ele... José, no Egito, vai ser governador, mas ele não vai ser rei. Ele pode andar no segundo carro, mas o primeiro carro
é do rei. Ele pode governar o Egito, mas quem senta no trono é Faraó. Eu preciso pontuar isso aqui. Deus pode me honrar, Deus pode me abençoar, Deus pode me enriquecer, mas o número um sempre vai ser Deus. O trono sempre vai ser dele, a glória sempre vai ser dele, né? O louvor sempre é o nome do Senhor, porque ele não divide sua glória com ninguém. Deixa eu pontuar isso aqui. A gente tem mais 5 minutinhos para encerrar. José, quando os irmãos chegam nessa crise toda, ele já está governando, liderando, os irmãos não reconhecem ele. E ele imediatamente reconhece os irmãos. Me parece que esses caras continuam exatamente iguais. Enquanto José evoluiu, cresceu, e aqui é a propaganda gratuita lá do meu vídeo de hoje. José se transformou na melhor versão dele mesmo. Assiste esse vídeo no meu canal no YouTube, vai lá ver depois. José cresceu, evoluiu, desenvolveu, enquanto os irmãos continuam exatamente do mesmo jeito. Cresça ao longo das circunstâncias. Aproveite as provações e transforme lutas em oportunidades de crescimento. E outra, José, ele não paga o mal com o mal. Aqui está um grande lance do caráter desse cara. Voltando aqui ao que o Frank disse no início, ele mostrando o fruto do Espírito na vida dele. Ele não pagou traição com traição. Ele não pagou o mal com o mal. Ele perdoou. E no final da sua história, no capítulo 50, ele vai dizer: vocês tramaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Eita! Receba essa palavra. Podem tramar o mal, podem pensar mal, podem jogar pedra, podem semear contenda na tua vida, podem falar mal de você, podem fazer o que... Deus, o nosso Deus é poderoso para transformar maldições em bênçãos. Aleluia. Segue daí, mano. Conclui aí para nós orar por essas pessoas. Manda ver. Tá bom, mano. Para concluir, lembrando que essas informações que eu estou passando aí, tudo são capítulos do livro, tá? Não dá para falar tudo, né? Mas dá para falar um pouco. Quer ver? José, vamos encerrar aqui só em uma visão curiosa, tá? O livro vai ser mais forte do que essa nossa conversa. Eu posso falar para esse povo me seguir lá também? Mano, deixa você que me segue, ainda não segue o Frank, vai lá, clica no perfil dele, segue ele. É um cara que tem um conteúdo muito de Deus, é um pregador do evangelho. Sigam ele. Obrigado. Mano, existe uma maneira com que Deus vê o mundo. A gente divide o mundo por continentes, por nações, né? Existe uma maneira única como Deus vê o mundo. Como que Deus vê o mundo? Deus vê o mundo através dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Né? Deus vê o mundo através dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Tem um salmo, se eu não me engano é Salmo 89, quando Jacó desce para o Egito, parece que é Salmo 89, depois, se alguém pedir, eu posto lá. Que o salmista diz assim, e Jacó desceu na terra de Cão. Porque o Egito pertence aos descendentes de Cão, né? Toda aquela parte ali da África foi povoada pelos descendentes de Cão. Então eu achei uma informação muito preciosa, quando um salmista diz que Jacó desceu e abençoou a terra de Cão, né? A Bíblia diz por 5 vezes que toda a terra veio a José. Aí eu fui dar uma estudada, que toda a terra é essa? Será que houve mesmo uma fome mundial? Né? Os historiadores dizem, eles não são unânimes, mas eles dizem que aquela fome que houve ali não foi uma fome mundial, né? Foi uma fome entre o Egito e Canaã. Então, a gente pode interpretar que todas aquelas terras sejam partes dos descendentes de Sem, né? Que é quem ocupa ali o território de Canaã, e de Cão, que ocupa parte vou do te Egito. interromper aqui, faltam 45 segundos para terminar a live. Eu só vou fazer uma oração pelas pessoas e depois eu abro outra live. Pode ser? Só vou orar por Pode ser. Aí... Depois eu abro outra live para vocês que chegaram agora. Pai querido, eu oro por cada irmão, cada irmã, cada amigo querido que estudou a palavra conosco nesse papo de Bíblia de hoje, nesse momento rico, onde estudamos o exemplo da história de José. Pai, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a aprender, nos ajuda a crescer e a viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui conosco até agora. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém.
Que Deus abençoe todos vocês, queridos. Vamos abrir outra agora.